chamar aqui o Flávio Hertal, que é o grande parceiro de todos aqui, né? Queria só dizer aqui que o Antônio Piva, que é engenheiro cartógrafo, se eu não me engano, ele está aqui como é que é isso? Uma agenda da empresa dele. Ele vai deixar ali 30 para quem está participando, uma agendinha, uma propaganda aqui. Não, é só porque é uma coisa legal, ele é um especialista na área de captação. Flávio. Boa noite a todos. Primeiro agradecer aqui ao Clube de Engenharia o convite de estar aqui. Em nome do Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, DRM, a gente agradece. Eu estava ouvindo o pessoal falar, né, e estava relembrando aqui 2010, né, quando a gente participou da primeira vez, né, do fórum, e eu estava lembrando aqui dos seus voluntários, né. Em 2010 a gente tinha esse clube cheio de gente, em cima da situação de desastre, né, e muita gente ansiosa por contribuir, muita gente discutindo, muita gente trazendo soluções, né, e a gente não tinha muito o que responder, né. O Luiz Guilherme está falando sobre isso. DRM começou a trabalhar nessa área em 2009 para estruturar um setor de risco no Estado. O Estado não tinha. Então, tinha muita gente discutindo, né? E com o passar do tempo, a gente foi tentando se organizar nos 3 níveis e os debatedores diminuíram, né? A turma da discussão e da solução fácil sumiu. Então, a gente vai vendo que é uma satisfação. A gente tem conversado muito isso no DRM, nos fóruns que tem estado. A gente pode mostrar que o que fez nesse último período, porque muita coisa foi feita. Apesar de a gente ter feito muita coisa, ainda é muito pouco em relação ao que tem que se fazer, né? Então, mas era importante, aí eu acho que o valor desse fórum aqui, da persistência, é de que manter essa discussão, né? Porque a discussão inflama quando os desastres acontecem, né? Nós temos até instituições que não podem ver o microfone da mídia que aparece para dar uma solução. Só que, na realidade, a solução vai sendo dada pela... Aqui restou, nesse fórum aqui, possivelmente os que estão trabalhando no processo, né, ao longo desse tempo. Mas é uma constatação, acho que o mundo é assim mesmo. Acho que hoje a gente pode, desde o nível federal aqui, a apresentação do Tiago, nível estadual, e era importante também ver uma prefeita vir aqui falar, sentar para ouvir, né? Difícil, né? Geralmente o sujeito vem aqui na mesa e pica mula, né? Não ouve. E a gente vê o esforço de Angra, né? E acho que isso é uma satisfação, né? Nós temos tido... Nosso trabalho de mapeamento, ele sempre começa no município, né? Como você está falando, como... Né, a primeira ação nossa de mapeamento é no município. Nós vamos começar agora a cartografia de 10 cartas geotécnicas urbanas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A primeira ação é a oficina no município, né? Então, junta o Defesa Civil, no caso da geotécnica urbana, vai juntar a turma do urbanismo, do meio ambiente, da obra, etc. tal, para que a gente vá lá ouvir do município a situação do município antes de começar a fazer, né? Em vez de entregar um produto pronto, para o cara botar na gaveta. E nós temos tido alguns avanços muito interessantes com municípios, apesar da dificuldade, entra um prefeito novo, tudo muda, né? Nós tivemos, 2 meses atrás, nós tivemos um caso de um prefeito do interior do estado, que foi no DRM, pedir para que a gente mapeasse o município, né? Eu disse, prefeito, já mapeamos. Entregamos em dezembro de 2012. Ele não sabia, porque o sujeito foi, levou, carregou tudo, né? Aí nós tivemos, 2 semanas depois, tivemos no município, com toda a equipe da prefeitura, e ele imediatamente começou a fazer o trabalho de catalogação das pessoas, né? Começou a analisar nosso mapeamento, começou a fazer campanha de educação das crianças, das escolas, né? Levou a cartilha que a gente fez. Então, quando a gente vê esses exemplos dos municípios, a gente tem Angra é um caso que dá muita satisfação para a gente, do trabalho que nós estamos conseguindo fazer lá de apoio.
Petrópolis é outro caso, e aí os diversos municípios que estão avançando, outros nem tanto, né? Outros a gente tem tentado avançar no processo e não consegue, mas acho que é um exercício que tem que ser feito, porque na realidade não dá para impor de cima para baixo. Não sei se o Thiago está aqui ainda. O Thiago já foi? Aí eu digo, porque não adianta a gente decidir em Brasília, porque a gente não adianta a gente decidir em Brasília, porque o negócio não funciona lá na ponta, né? Às vezes Brasília pensa, a cabeça pensa, mas as mãos não, né? A ponta não consegue funcionar. Então, eu acho que o principal desafio, acho que o Thiago não está aí, mas acho que o principal desafio do que o Thiago falou, ontem nós tivemos uma reunião no DRM com o Tribunal de Contas da União, que queria conhecer o nosso trabalho, que eles estão fazendo uma campanha de fiscalização no Estado dos recursos federais, e vieram procurar entender o que foi feito no Estado do Rio de Janeiro, né, para servir de subsídio. Eles estão discutindo muito essa questão que o Thiago colocou aqui, nós temos que colocar, como é que essa gestão das três, o CREA, né, e as nossas instituições que reúnem engenharia, está aqui ouvindo o que está fazendo, né? Porque a gente está lá, eu sou funcionário público, rolado, né? Ação. E quando se busca inundações, né? Intervenções estruturais importantes. Se foi feito agora, mas, né, nós temos uma situação, quantas pessoas moravam nas cidades na década de 60, né? Quantos habitantes tinham no Brasil, quantas pessoas moravam na cidade, quantas pessoas moravam no campo. Essa inversão, para hoje, explica toda essa situação de risco, né, que se atravessa. Mas isso é uma breve introdução, eu vou aproveitar meus 20 minutos. A passagem geral, não é nem uma prestação de contas, mas é uma tentativa de mostrar quase que uma linha do tempo no que nós fizemos ao longo desse curto período. Em 2009 nós decidimos, nós tínhamos lá um diretor à época, o Francisco Dourado, que trouxe essa concepção. Por que um serviço geológico, um órgão de geologia no Estado, não entrava nada de risco, né? Sempre incomodou isso a gente, mas faltou uma decisão política no processo. A decisão política aí, independente da manifestação, do quebra-quebra, do fora Cabral, mas foi o governador Sérgio Cabral que bancou isso, e o Júlio Bueno, como secretário, que bancou essa questão, né? Que até essa época, no governo do Estado, a gente teve secretários e governadores nesse período que não achavam que não se deveria entrar muito nessa questão da mídia negativa, né? Morte da mídia negativa, né? Então não vamos entrar nesse processo, não. Então eu acho que isso aí rendeu um tributo aqui, não é nenhum proselitismo nem nada, mas bancou, o secretário de Desenvolvimento Econômico bancou essa coisa, essa ideia, levou o governador, levou o MINC, que naquela época era... Quem estava lá era a Marilene, porque o MINC estava no governo federal. A Marilene bancou com o FECAM, né? Foi o FECAM que bancou, não foi o Ministério da Cidade, não foi o interior, não, foi o FECAM, né? Que bancou para que a gente se estruturasse. Então, 2009 para 2013 é muito pouco tempo, né? Como 2011 para o Semadem para 2013 é muito pouco tempo, para o Senad é muito pouco tempo, para todo mundo é muito pouco tempo, né? A CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, começou a atuar em risco também nessa época, né? 2, 3 anos para cá, né? Agora que fez um concurso de 200 geólogos para trabalhar mais na questão de risco, então isso é tudo muito recente, né? Às vezes a gente não consegue explicar isso porque a sociedade tem o direito de cobrar que as coisas acontecem, tem o direito da sociedade, e a nossa responsabilidade é responder sobre isso. Então aqui está a nossa atribuição, que a gente entende, inclusive foi uma discussão muito forte aqui no Clube de Engenharia, desde o início, das primeiras reuniões que nós tivemos aqui, foi pau puro, né? Porque o próprio Clube de Engenharia, o CREA, entendiam que nós não seria o Serviço Geológico do Estado, o DRM, que deveria atuar nessa área, que deveria se criar um Instituto Geotécnico Estadual. Foi uma discussão que até hoje não tem se falado muito nesse processo, mas naquela época foi muito forte, né? E a gente, com o trabalho que se fez ao longo do tempo, foi mostrando que, não sei se é a solução, né? Não temos uma solução fechada, mas nós tínhamos um trabalho e um objetivo a fazer. E isso nós
tínhamos o compromisso de fazer. Então, os 2 pontos, nosso ideário nesse processo, quer dizer, autonomia municipal, Constituição Federal, o município tem a função de ordenar o uso do solo, né? Como é que o Estado entra? O Estado entra na assessoria, na capacitação, no apoio, etc, etc. Esse é o nosso conceito. Então, nós assessoramos e produzimos produtos. O que nós fizemos? Em 2009, Cláudio Amaral foi para lá, no Instituto Geotécnico, fizemos um diagnóstico. Esse diagnóstico, Cláudio percorreu vários municípios-chave, levantando a situação, montou um quadro. Aí levamos ao Júlio Bueno. O Júlio Bueno achou aquilo interessante, montar um grupo, um núcleo, dentro do DRM para tratar dessa questão e começar a mapear o Estado. Você tinha alguns municípios mapeados, aí Angra, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Niterói, Belford Roxo, uns 6 ou 7 municípios da cidade do Rio de Janeiro. O resto não tinha mapeamento. Então, o Júlio Bueno bancou isso, o governador bancou, Marilene entrou nesse processo, temos que arrumar dinheiro, vamos aonde? Marilene. Aí deu tudo certo nesse processo, foi em dezembro de 2009. Antes de começar os grandes desastres, né? Nós tínhamos tido Rio Bonito em novembro de 2008, né? Teve Rio Bonito. Novembro de 2008, né? 2008. Mas dos que vieram. Assim, aquelas que já vinham de trás. Mas aí depois teve Santa Catarina, né? Logo depois teve Rio Bonito. Rio Bonito teve algumas mortes e a prefeitura nos chamou, nós fomos para lá com o nosso pessoal, que o Cláudio não estava lá ainda. Nossos geólogos que trabalhavam em outras áreas foram para lá e começamos a trabalhar nisso. Em 2009. Em 2009 nós fizemos um primeiro diagnóstico, conseguimos recurso do FECAM em 2010, para a estruturação do núcleo, foi estruturado em 2010, 2011. Começamos o programa de mapeamento em 2010, prevendo mapear o Estado do Rio de Janeiro até 2013. Fechamos esse mapeamento agora em julho de 2013, com 85 municípios mapeados. O FECAM proveu a parte de investimento e licitações, etc. Tal. O governo do Estado entrou com autorização de concurso público. Para vocês terem uma ideia, a nossa curva da morte de pessoal inverteu completamente, nossa pirâmide. Nós tínhamos 80% das pessoas, 90% em fase de aposentadoria. Hoje é totalmente ao contrário. Tem meia dúzia de 3 ou 4 para aposentar, inclusive eu, que estou na faixa final, e temos quase 30 profissionais de 2004 para cá, sendo que desses 30 profissionais, quase 30 profissionais na área de risco nas outras áreas, cerca de 80% do concurso de 2011. Então, nós temos gente nova no processo, né? Então, é isso, a oportunidade de avançar com desastre. A cada ano se faz uma revisão do diagnóstico, esse diagnóstico é anual, o diagnóstico de risco do Estado. Quer dizer, aí o conhecimento que foi vindo ao longo de cada ano, do mapeamento, das ações, revisa o diagnóstico e define um novo plano de contingência. Então, o DRM entra em contingência, em acordo com o INEA, com a SEDEC e o CIMESC, agora está dentro da SEDEC, e com o seu plano de contingência de 1º de dezembro a 30 de... Primeiro era 31 de março, agora nós estamos até 30 de abril. Então, nós temos a equipe pronta para atuar nesse processo. A integração forte, acho que isso é um ponto forte do processo, né? Essa integração conseguida a nível de Estado, e aí se rebatendo para os municípios, né? E se buscando concretizar isso com o governo federal, que também tem avançado bastante. Articulação institucional, veio o Banco Mundial com financiamento, criando aí com a CEPLAG, tem os radares, tem vários equipamentos, inclusive tem a questão do arranjo institucional. E está uma licitação, um contrato que está andando, definir qual seria o arranjo institucional adequado para o Rio de Janeiro. Como é que vai se trabalhar a questão da integração e da relação entre as instituições e a relação vertical e horizontal. E a articulação com os municípios, que é o ponto principal. Eu já citei, comecei falando sobre isso, casos de sucesso, casos de insucesso. Mas quando você trabalha com o conjunto dos municípios, você vai ter essa situação, né? Deixa eu... O investimento, vocês verem, o investimento que o FECAM fez nos últimos 3, 4, são 2 projetos, 6 milhões e pouco, dos quais 3 milhões foram aplicados em mapeamento, 900, quase 1 milhão em estruturação, carro. Hoje nós temos lá 4
4 carros 4x4, vamos comprar um outro, estamos comprando um outro equipamento com recurso do Banco Mundial, com o apoio da Defesa Civil. Depois esperamos chegar brevemente a um helicóptero, né, Coronel? Que é o ideal, né? Hã? Não, porque na realidade você não consegue ver nada, fazer nada se não tiver um helicóptero. Não é isso? Quando acontece alguma coisa, você tem que apela para vocês lá, que estão, apela para o INEA, lá para o helicóptero verde. Você vai ter que chegar no helicóptero, né? Mas, por enquanto, vamos chegar na unidade móvel, que já é um avanço, né? Um escritório móvel que vai se deslocar para os locais. Mas é muito pouco de aplicação de recurso, né? Muito pouco para o resultado que ele dá. Então, acho que isso aí é para vocês terem uma transparência no processo. Acabamos de fazer a licitação da Carta Geotécnica Urbana, metade esse ano, metade ano que vem, 1 milhão e pouco, que vai se gastar para fazer 10 cartas, para terminar em março, né, Cláudio? Vamos começando a primeira oficina agora, dia 7, em Angra, Mangaratiba e São Gonçalo. Dia 8, se não me engano, é Três Rios, dia 9 é Barra Mansa, né? Dia 11, Itaperuna, se eu não esqueci o que você escreveu. 8 Três Rios. Semana que vem, na outra semana, vai ser os outros municípios, são 10 municípios. E temos ainda 953 mil em caixa, Fonteles, do FECAM para trabalhar em 2014. Então, estamos fechando esse processo até a gente buscar um outro recurso do FECAM, ter o recurso do Ministério da Cidade, que é mais difícil, né? O FECAM a gente tem facilidade maior. Mas vamos lá. Não é aqui. Então, em 3 anos, 4 anos, 85 municípios mapeados. Cada trabalho desse que foi terminado em julho de 2013, 17 de julho foram entregues os materiais, a entrega de Casa de Defesa Civil do município, né? Ele tem o mapa, tem os relatórios, tem os perfis, né? Isso é entregue a cada Defesa Civil do município. E, paralelamente, ao longo do tempo, você mantém uma relação permanente com as Defesas Civis dos municípios. Então, cada município desses 85, além dos 7 adicionais, que a cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo tinham mapeamentos já feitos. Então, esses mapas estão disponíveis também na nossa homepage. Nós estamos reorganizando a homepage, mas é um compromisso nosso de de divulgar essa informação o mais amplamente possível. Estamos fazendo algo que a gente reputa da mais alta importância, que é o estudo de correlação de chuvas e escorregamentos. No concurso de 2011, foi para lá uma engenheira geotécnica, Raquel, que acabou de fechar o doutorado dela, e o Cláudio colocou a Raquel para trabalhar essa questão da análise da correlação entre a geologia, né, o mapeamento, e a questão das chuvas. Como é que você chega a índices adequados? Porque se usava, né, Coronel, o índice na cidade do Rio de Janeiro, né? Só tinha só índice disponível. Simões veio da cidade. Então, quando é que vai tocar a sirene? 40 milímetros, é isso, aquilo, vamos usar o índice do Rio de Janeiro. Então, nós já temos 17 relatórios feitos nesse processo de analisar a questão da chegada das chuvas, os efeitos que ela causa no território, né? Isso correlacionado com os estudos existentes. E isso aí não é só DRM, é um trabalho feito de DRM com as universidades, principalmente com as unidades de pesquisa, a IPUC, o ERJ, o FRJ. É um trabalho bem grande que integra vários parceiros, para que você possa ter uma bagagem de conhecimento, que você possa trabalhar o futuro e a previsão, né? A predição, né? Isso é fundamental. Então, na medida em que avançam os estudos, aí vamos ter que chegar a outras medidas mais concretas, né? De instrumentação, etc., que hoje não temos ainda, né? E nos locais de escorregamento, nas encostas, etc., tal, né? Medições diretas, porque o próprio Fonteles falou, eu tenho falado muito isso, Fonteles, quando qualquer participação que eu tenho, eu falo, vocês tinham, eu falava 15, mas são 16, né, pluviômetro. Eu pregava uma mentira aí, 16 pluviômetros que o INEA tinha em 2011, né? O INEA foi 2011. Hoje está com 70 e tantos, vai chegar a 100 no final. Olha a diferença, né? Olha a diferença no processo da informação, né? Os 2 radares vão entrar, né? Então, a diferença na questão do CEMADEM está atuando, o SENAD está atuando, a diferença na informação é muito marcante, apesar de, repetindo aqui, ainda é pouco dentro do quadro que a gente tem.
Relatórios técnicos, uma listagem de relatórios técnicos, quer dizer, cada evento desse que tem tido, nosso grupo tem se deslocado, porque nosso grupo está permanentemente em contato com o SESTAD, com o INEA, com o CIMERGE, né? Então, à medida que os índices de chuva avancem, e a chuva anterior e a chuva atual e futura tem cenário tem os índices já estão definidos, né? Nosso pessoal se desloca para o ambiente do Centro de Desastres do Estado, né? Junto com o INEA, junto com a Defesa Civil do Estado, para que possa acompanhar isso e possa se deslocar para atender a questão dos desastres. Então, esses relatórios foram feitos, estão disponíveis na nossa página também, o último de Petrópolis, de Capivari, de Caxias, com Xerém, etc, etc, etc. Temos trabalhado muito com os municípios na cartografia, no apoio de cartografia, como Niterói, Petrópolis, hoje estamos em Angra também, trabalhando diretamente com Angra. E o diagnóstico de evento pluviométrico de 2 e 4 de janeiro também gerou um relatório. Esses relatórios, quer dizer, passou a ter um cenário diferente nesse processo. Você passa a ter informação sobre os acidentes, sobre os eventos, no site do DRM, se distribuído no meio acadêmico, no meio do público em geral. Aqui as áreas mapeadas, só para uma ilustração dos municípios, como é que foi a evolução. Quer dizer, cada mapa desse, segundo os especialistas, você tem uma validade de 1 ano, mais ou menos, não é isso, Cláudio? 1 ano, mais ou menos, de validade, isso tem que ser revisto. E a nossa expectativa, nós estamos trabalhando nesse processo, que essa revisão tem uma participação muito forte do local, da CONDEC, né? Por isso que essa integração é cada vez mais fundamental. O Cláudio está me falando que, por exemplo, Teresópolis, já é uma notícia excelente, Teresópolis contratou um geólogo, no seu quadro. Petrópolis está com geólogo, Angra está com geólogo, não está? Angra não está? Cadê a Angra? Não está com geólogo ainda, mas vai estar com geólogo daqui a pouco. Mangaratiba parece que tinha... A Jaqueline estava lá ainda? A Jaqueline estava lá, que é geógrafa. Mas... Então, essa Niterói, nós estamos trabalhando com Niterói para isso. Quer dizer, essa questão da capacitação dos municípios, para que você possa proceder à revisão dos mapas, né? E isso aí é importante que seja feito com... Opa, fiz certo. É a segunda fase. Será feita com a participação local. Você disponibilizando o mapa, os mapas e informação, etc. Nós temos nossos geólogos são distribuídos pelo Estado, segundo regiões. Então, as pessoas são responsáveis por um grupo de municípios e tem uma relação direta com os municípios. Isso tem funcionado bastante razoável. Alguns conceitos que eu gostaria de dizer aqui, de colocar aqui, né, algo que também, agora na recente matéria do Globo, falou sobre o risco do Estado, que falou em 207 mil pessoas, uma coisa dessa aí. A gente tem tentado bater bastante no qual é o nosso conceito. Nós trabalhamos o risco iminente, né? Então, nós não trabalhamos o risco genérico no município, no território. Nós trabalhamos aquele risco que está associado a situações mais críticas, né? E que podem gerar, com chuvas normais, etc., possam gerar mortes, etc., ou acidentes ou mortes. Nós não trabalhamos. Então, quando o Globo fez aquela matéria, quer dizer, o nosso número de risco iminente em determinados municípios pode ser, o risco geral do município vai ser muito maior, né? A cidade do Rio de Janeiro diz que tem 100 mil pessoas, né, em risco, Friburgo tem um número razoável, também grande, Teresópolis, e nós trabalhamos com risco iminente. Então, esse conceito de risco iminente, nós temos tentado bater nessa questão, que foi a estratégia que nós usamos quando começamos o mapeamento. Não podemos fazer um mapeamento completo, um mapeamento geotécnico clássico num processo, vamos trabalhar a questão do que é mais crítico. Aí é uma questão de priorização, em cima de recursos, disponibilidade de infraestrutura, de pessoas, etc. Né? Então, vamos trabalhar algo que a gente pode ter um compromisso de cumprir. Então, a partir disso aí, você entrega ao município aquelas áreas que são mais críticas para que ele possa ter uma atenção direta e possa monitorar. E o risco remanescente, outro conceito também, são setores de encosta que mostram probabilidade muito elevada de recorrência de escorregamento nas áreas que escorregaram, né? Isso foi feito, o risco remanescente em Petrópolis, Teresópolis, em Sapucaia, em Xerém, etc. Uau! Chegamos à situação que nós tínhamos em 2009. Nós tínhamos alguns municípios com mapeamento, 6 ou 7, e hoje nós temos o estado todo mapeado. O Rio de Janeiro é o primeiro estado. Aí os caras vão dizer, não é vantagem, né? O Rio de Janeiro é pequeno, né?
Mas, não tira, mas não deixa de ter uma importância, né? Nós mapeamos o estado inteiro, quer dizer, aqui está o escalonamento, né, dos grupos, né? O grupo vermelho ali, a serrana, lógico, óbvio, não precisa ser geólogo, nem precisa fazer mapeamento para dizer que lá é a região mais afetada, mas o médio desse trabalho, que não resta a menor dúvida, é você definir em cada município desse, espacialmente, né, no território, qual é a distribuição das áreas de risco iminente, quantas pessoas, quantos setores tem, quantas casas estão afetadas e tantas pessoas. E aí você poder pegar teu mapinha lá, né, com o cara da UPC, né, e levar lá, olha, sua casa está aqui, dentro da linha vermelha, né? Então, acho que isso é um avanço, né, no processo, né, um avanço muito importante. Então, aqui tem as várias, a região dos lagos, né, que a parte cinzenta aqui são a que tem um risco menor, etc., tal o risco maior na vermelha. Então, nós temos um instrumento oficial de governo de como é que está a situação de risco do Estado. Aqui as tabelas, só para ilustrar também, nós encaminhamos isso ao governo, temos divulgado, cada município, né, com os setores de risco hierarquizados, quantidade de pessoas, de casas e pessoas, que vai gerar uma conta aqui, que nos 85 municípios, que nós chegamos a 38 mil pessoas, e com as revisões feitas dos trabalhos de 2010, 2011, então esse é o nosso número oficial dos 85 municípios. Aí se junta o número dos mapeamentos feitos em cada município desse que já tinha, Petrópolis, Teresópolis, Niterói, etc. Tal, você chega a um número bem mais elevado. Uau. Aí a gente, só para relembrar aqui, né, o que é o nosso plano de contingência. A cada ano nós publicamos um relatório, que nós chamamos de plano de contingência, definindo como é que nós vamos atuar de dezembro a abril do ano que vem. Plano de contingência, então, de 2012, 2013, que foi publicado em dezembro de 2012, e remetido para cada autoridade, Secretaria do Ambiente, Defesa Civil, Obras, governador, né? Então, vocês veem que a gente diz claramente, né, que a situação é crítica, né? Então, o conhecimento, na medida que nós tivemos, por exemplo, surpresas, o Cláudio aqui teve surpresas, né? Nós tivemos surpresas importantes, a questão de Itaperuna, né? Nos nossos mapas, né? Itaperuna, nossas previsões, Itaperuna não estava. E de Itaperuna deu uma quantidade de setor de risco impressionante, né? Quase 100. Itaperuna no Noroeste. Então, é isso aí. Então, a gente faz questão de fazer esses relatórios e fazer essa comunicação ao governo. A situação continua sendo, e vai ser durante um bom tempo, crítica. Então, quais as ações a gente tem que fazer para enfrentar essa situação crítica? Esses planos de contingência prevêem, não vou detalhar muito aqui, mas prevê os cenários de risco que foram definidos em função do mapeamento e da distribuição dos municípios do Estado, em função também dos limiares críticos que o DRM define, em conjunto com o INEA, com o CIMERJ, né? Quer dizer, chuvas antecedentes, chuvas atuais, previsão de chuvas e tal, e chegando a limiares para que você possa acionar e desacionar a sirene, né? Qual o índice que você vai, né, ter, né, de chuvas e de condições meteorológicas, etc., tal que você acione a sirene para que as pessoas saiam, e depois também, o mais complicado ainda, que é desacione a sirene, né? No momento que você vai dizer, não tem mais perigo para voltar. Então, esse trabalho de compilação de informações, que não é só do DRM, voltando a dizer aqui, o DRM, ele trabalha nessa área e tem em torno dele, né, ou com ele, todo um conjunto, desde do grupo aqui do Estado que está aqui, Fonteles e Luiz Guilherme, os grupos, e o CIMERJ, como os grupos das universidades. Então, conseguiu-se fazer uma sinergia importante nesse processo. A sequência de como é que funciona o nosso plano de contingência. Hoje, até corrigir a transparência, já temos 20 profissionais nessa área, próprios, sendo que 70% desse pessoal é concursado, né? E toda a sequência do trabalho na contingência. Aí comunicamos isso ao governo. Então, a nossa